Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, fundador da página Serviço Social Brasil e professor na plataforma Ideia Criativa Cursos. Tenho viajado o Brasil e o mundo falando sobre serviço social, assistência social, materialismo histórico dialético e alienação, identidade e vários outros temas. Ministro cursos na área de 20 matérias de interesse do serviço social, sendo eles gestão de projetos sociais, assessoria e consultoria em serviço social, estudo, laudo e parecer social, serviço social sócio-jurídico, serviço social na habitação, serviço social no meio ambiente, a alienação parental, afetividade no serviço social, captação de recursos, entre outros. Estou agendado atualmente para 151 cidades no Brasil e fora do Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês todos os dias, quando possível, falando sobre algum tema controverso, polêmico, atual, necessário. Boa tarde, Zoso, sempre presente aí, aquele abraço. E hoje o tema de hoje é o seguinte: está correto o termo estudo de caso? Você vai ver em muitos livros e em muitas matérias de faculdade, em muitos locais, o termo estudo de caso. Vamos analisar, para chegar a uma conclusão dialética, se está correto ou não o termo estudo de caso. Quem utiliza muito nos livros o termo estudo de caso é a Fávero. Ela utiliza muito utiliza muito o termo estudo de caso. Nos livros que ela escreve, em vários documentos e artigos, ele escreve sempre o termo estudo de caso. E é importante observar que nem mesmo em seus livros está confirmado que o estudo de caso é um instrumento utilizado, um termo utilizado ainda no serviço social. Antes de ler as citações que eu recolhi sobre o termo, gostaria de emitir a minha opinião para que vocês também colocassem suas opiniões aí nos comentários, para que eu também pudesse fomentar alguma discussão a respeito do seu pensamento, da sua linha de interpretação acerca deste tema, deste assunto que eu acho tão vital e tão importante no serviço social. Eu, particularmente, não gosto do título, do tema, do termo, do instrumento, queira chamar como quiser, estudo de caso. Acho que o estudo de caso é alienante, ele não se completa com os outros instrumentos do serviço social, não se coaduna com os ideais do serviço social, da assistência social, com as teorias da sociologia, da antropologia e da psicologia. Acho que o estudo de caso é individualizante, excludente no seu termo, na sua aplicação. Ele não inclui o sujeito, ele exclui o sujeito no processo. É uma metodologia antiquada que já devia ter sido superada, e um termo que não deveria mais estar sendo utilizado no serviço social. Agora, essa é apenas a minha opinião, de modo que, quando eu ministro aulas, eu oriento os meus alunos a não utilizarem o termo estudo de caso, por ser individualizante, por ser excludente, por ser discriminador de certo modo e por não incluir nele todas as nuances, ângulos e possibilidades que um estudo social, uma análise instrumental requer do trabalho profissional de um assistente social. Então, o estudo de caso ele começou a ser utilizado, ele foi importado dos Estados Unidos aí na década mais ou menos de 1940, na época do funcionalismo, do positivismo no serviço social, e foi amplamente utilizado e foi debatido. Parece-me que em 67 a 69 houve a intenção de superar com essa ideologia, com esse termo, com essa nomenclatura, em função da sua forma de aplicação. Hoje há escritores que defendem que o estudo de caso é apenas um termo e que o modo de fazer é que define se o estudo de caso é bom ou não. Eu não concordo, porque se o nome já leva ao entendimento de que ele é contraditório, excludente em si, então não devo utilizá-lo, ainda que exista uma forma correta de utilizar. O próprio termo, nós trabalhamos com as palavras. Nosso maior instrumento são as palavras, nossa maior ferramenta no serviço social são as palavras. É com as palavras que nós vamos cobrar do Estado uma boa fundamentação lógica, teórica, argumentativa ou por escrito, cobrar do Estado uma postura quanto ao cumprimento da política pública violada em relação ao usuário, negação do direito que houve em relação ao usuário. Nosso único instrumento é a palavra. Logo, nossa palavra tem que ser bem fundamentada, ela tem que utilizar termos adequados que sejam completos em si, não dúbios ou contraditórios
no princípio da elocução. Então a elocução verbal ela precisa ser precisa, bem orientada, não confusa. E esse é um caso de elocução verbal confusa. Eu digo uma coisa, que pode ser uma coisa, mas também pode ser outra coisa. Eu não quero, eu não concordo, eu não consigo assimilar dentro do serviço social um termo que possa dizer duas coisas, em que o indivíduo sujeito do processo, ou seja, o técnico que está elaborando a pesquisa de campo, o trabalho, a intervenção, possa se dar o luxo de interpretar de duas formas, sendo uma correta e a outra incorreta, um determinado instrumento, uma determinada postura, uma determinada ação no serviço social. Acredito que trabalhar com pessoas não deixa possibilidades para margem de erros. Nós trabalhamos com pessoas e não podemos aceitar qualquer que seja o diálogo, o instrumento, a fala, a aplicação, a ação, a intervenção, o processo, o método, a técnica que dê dubiedade de interpretação, que possa ser interpretado de duas formas diferentes. A interpretação tem que ser única. Isso serve para isso e unicamente para isso. Aí agora, conforme vamos aplicar sobre a realidade, aí pode ser que então, a partir daí tenha inúmeras formas de aplicação. Obviamente que um profissional mal qualificado, incompetente, incapaz de entender o que é o serviço social, vai pegar qualquer instrumento do serviço social e vai aplicá-lo de forma inadequada. Isso é comum a todas as profissões, acontece em todas as profissões, não é só um prêmio do serviço social. Agora, uma coisa é o profissional ser mal adaptado à realidade, que lhe exige o conhecimento. Outra coisa é o instrumento já vir com um certo viés que gere uma dupla interpretação. É por isso que, no meu entender, o estudo de caso não deve ser utilizado no serviço social. O termo estudo de caso pode ser substituído por qualquer outra coisa. Estudo social, intervenção, enfim, qualquer outro termo, menos estudo de caso. E agora a gente vai, então vamos ler um pouco, para a gente poder se situar dentro dessa discussão de forma mais pautuada. Vamos lá. Então, Eunice Terezinha Fávero, ela escreve o seguinte: é imprescindível considerar que o caso em estudo não é um caso. E nos dois casos aqui, no texto dela, está entre aspas. É imprescindível considerar que o caso em estudo não é um caso. Eu paro aqui para explicar. No mesmo texto, ela fala 8 vezes o termo estudo de caso. Ela mesma nega que não é estudo de caso e, de forma contraditória, no mesmo texto, ela usa 8 vezes o termo estudo de caso. Então, todavia, sua construção é social e histórica. Então ela explica por que não se deve utilizar, de certo modo, o estudo de caso. As influências familiares, os condicionantes culturais, as determinações sociais relacionadas ao mundo do trabalho, as políticas sociais, ao território onde vive, particularizam-se em sua história e explicam sua condição presente. Então veja bem, ela está dizendo que um estudo de uma determinada realidade que gera o entendimento de uma problemática que pede uma intervenção técnica que apresente uma solução para a superação daquela problemática, daquele princípio de alienação de direitos ou de identidade, não pode ser chamado de caso, pois não é um caso. Por que não é um caso? Então ela continua explicando, ou seja, porque apesar de ter uma condição singular, porque está se lidando normalmente com um indivíduo que está dentro de uma família, de um núcleo familiar, que está dentro de uma comunidade, de um bairro, que está dentro de uma cidade, que está dentro de um país, que está dentro de um planeta. Hoje, as expressões da questão social não são mais brasileiras, as expressões da questão social estão globalizadas. Muitas questões hoje que a gente vê acontecendo, expressões da questão social que nos afetam diretamente, são causadas pelos Estados Unidos, são causadas pelo Japão, pela Europa, pela África, por princípios comerciais da balança comercial e outras questões da acumulação do capitalismo que não dependem exclusivamente do Brasil. Então hoje nós temos que pensar um serviço social globalizado, mundial, que consiga compreender as expressões da questão social e a globalização do capitalismo a nível de planeta. E não muito longe daqui, nós não estaremos mais falando de planeta, mas estaremos falando de sistema solar. E talvez um dia estaremos falando de galáxia, enfim. No momento, o serviço social não é mais Brasil, o serviço social é planetário, porque as expressões da questão social se tornaram globalizadas, elas estão sofrendo influências de todos os países do mundo, de todo o sistema capitalista do mundo. Hoje, nós vemos questões, por exemplo,
A grande fome na África está relacionada diretamente com a expropriação do seu capital, da sua matéria-prima, dos bens que ela já produziu e que foram exportados, roubados, expropriados pela África, pela Europa, inclusive pela América do Norte e também pela América do Sul. Em função disso, hoje aqueles países tiveram todas as suas riquezas sugadas, estão extremamente pobres, e as expressões da questão social naqueles locais são fruto do capitalismo globalizado. Então, voltando para a nossa questão, quando você analisa, não quer dizer que dentro do estudo social não exista a singularidade do sujeito, a singularidade do indivíduo que está incluído em uma política pública. Todavia, esta singularidade não pode ser unicamente a meta de estudo, não pode ser o único princípio de investigação científica, não pode ser o único objeto de análise, de interpretação, de coleta de dados, de informações. Essa individualidade tem que estar, obviamente, está obrigatoriamente ligada a uma construção social, histórica e cultural. Então a mesma pessoa, Fávero, Eunice Terezinha de Fávero, que utiliza muito o termo estudo social, se contradiz ao dizer que não é correto utilizar o termo estudo de caso, porque o caso, na verdade, não é um caso, é uma circunstância coletiva. Então o materialismo histórico dialético não casa com o caso, ele não coaduna com o caso, porque quando você fala materialismo, estou estudando as condições materiais, histórico, a história não envolve só o indivíduo não viveu sozinho, ele não está naquela condição porque aconteceu sozinho, ele não foi alienado de forma automática e nem individualizado, a alienação foi imposta por outros ou até mesmo pela coletividade da sociedade. Então o estudo de caso não se aplica ao materialismo histórico dialético, porque o materialismo histórico dialético estuda toda a questão material, toda a questão histórica e faz uma diálise. A dialética, retiro o termo diálise, faz uma estrutura dialética. Essa estrutura dialética exige que exista pelo menos duas pessoas. Por isso, a individualidade não se aplica. Apesar de existir a singularidade do indivíduo, há necessidade de pelo menos mais alguém para dialogar esse processo. Então, a construção é social, é histórica. Aí existem falas da Fávero, as influências familiares, os condicionantes culturais, as determinações sociais relacionadas ao mundo do trabalho, às políticas sociais, ao território onde vive, particularizam-se em sua história e explicam sua condição presente. Então o que é que acontece? Em 1940, quando foi importado dos Estados Unidos ou da Norte América para o Brasil, o funcionalismo, o positivismo e junto, o tal chamado estudo de caso, o serviço social de caso, que é a mesma coisa, que não tem diferença, o indivíduo era estudado, diagnosticado, era o cara doente, que precisava de uma cura, de uma intervenção do profissional em serviço social ou assistente social, que através de uma terapia, de um tratamento, curar o indivíduo que era doente para ser incluído aí na sociedade que era perfeita. Ou seja, a sociedade era perfeita e o indivíduo é que era o desajustado. Ele precisava de um tratamento, precisava de um diagnóstico e aí para isso era feito o estudo de caso. Isabelle Fragoso, o estudo social abrange sistematização de todos os procedimentos metodológicos, tais como relatório social, visita e dentre outros. Exatamente, Isabel, compreendeu, é isso mesmo. Dentre outros é que completa. Fernanda, muito bem, ver o sujeito como um todo, seu contexto social. Então, o estudo de caso em si, ele já se contradiz no próprio nome, como já falei antes. Então, vamos ver mais alguma coisa que escreveram aqui. Piana vai dizer o seguinte: o serviço social de caso utiliza-se a abordagem individual, tendo comunidade e a família, com o objetivo de atuar nos fatores causais, os problemas em potencial interligados à situação saúde no contexto socioeconômico, cultural e emocional, participa e organiza grupos para participação no processo social. Ou seja, isso foi lá em 1940, em 1967, já uma evolução do primeiro estudo de caso, em que o indivíduo era o sujeito desajustado, que estava endemoniado, que estava viciado, que era vagabundo, que a polícia podia pegar e meter a borracha na cidade, levar lá para a assistência social botar lá no sistema de terapia,
para fazer o tratamento em grupo, para ele recuperar a sua vida moral e ser reincluído novamente na sociedade como um cidadão de bem. Que a sociedade era perfeita e aquele indivíduo doente ali não estava prejudicando a sociedade não tinha culpa nenhuma com ele, então ele precisava ser reinserido. Então vamos ver o que diz ainda Piana. Nos anos 40 surgem os métodos importados dos Estados Unidos, Piana, serviço social de caso, e ainda que este predomine, também há espaço para abordagem grupal, com o serviço social de grupo, cujo enfoque de ambos é a solução dos problemas pessoais, de relacionamentos e de socialização. Só nos anos 60, o serviço social no Brasil amplia seu campo de atuação para o chamado serviço social de comunidade, legitimando com esta forma de intervenção o atendimento do projeto de influência norte-americana. Então, o que é que nós entendemos aqui? Que nós temos primeiro o serviço social de caso, depois nós temos o serviço social de grupo e depois nós temos o serviço social de comunidade. Todos eles ainda com base no preconceito, legitimando o preconceito. Ou seja, o indivíduo tem problemas pessoais, esses problemas são dele, só dele. A culpa não é da sociedade, não é do capital, a culpa não é do governo nem da política pública que não incluiu ele, a culpa é dele. Então, temos que nos reunir com ele, fazer um tratamento com ele para que ele resolva os seus problemas pessoais, emocionais, os seus problemas de relacionamento com o restante da sociedade, para que ele faça as pazes com a sociedade e volte a fazer parte, então, dessa sociedade. Então foi evoluindo, veio o grupo, mas continuou o preconceito. Depois veio a questão da comunidade. A questão da comunidade é algo parecido, veja bem, parecido com o que nós temos hoje, que é a questão da territorialização. Mas a abordagem era diferente, porque era como se você fizesse um mapa. Essa região é a região que tem problema com a sociedade. Então precisamos resolver o problema dessa região para que essa região venha se comportar de tal forma como se comporta a sociedade boa, aquela sociedade perfeita, cheia de bons costumes. E na linguagem de alguns ainda é assim hoje, né? Se você observar bem, tem muito disso por aí. As famílias tradicionais, as famílias, o único tipo de família verdadeira, da original, a família tradicional, a única reconhecida, enfim, ainda tem até hoje. A ideologia é basicamente a mesma. Quem não fizer parte desse núcleo aí, então é uma comunidade. Então como é que se comportava? Numa região tal, da cidade tal, tem uma comunidade. Aquela comunidade não se encaixa na sociedade, é uma comunidade subversiva, é uma comunidade que precisa de um tratamento. Então já era feita uma abordagem em relação a toda a comunidade, ainda o estudo de caso agora tomou então uma nova roupagem. Era um estudo de caso quando era no indivíduo, depois passou a ser um estudo de caso em grupo, e aí passou agora um estudo de caso em comunidade, que continua estudando isoladamente qual é o problema pessoal deles, por que eles não se comportam como o restante da sociedade, por que eles empobrecem enquanto o restante da sociedade não empobrece, então eles têm uma doença que precisam ser tratados. Fernanda Almeida, no Altuno Nasce, utilizamos muito como ferramenta de trabalho o projeto terapêutico singular. Projeto terapêutico singular. O NASF é uma questão bastante ampla, mas eu tenho muito cuidado e tomo muito cuidado com o termo terapêutico. É muito complexo esse termo. Então, há necessidade de uma observação, de um olhar muito cuidadoso, muito preciso, para que as intervenções sociais não se tornem uma espécie de cura. Isso não pode acontecer. Porque a cura, ela vem de fora para dentro. E a intervenção social que leva o indivíduo na construção da sua superação é uma construção conjunta entre o profissional, a política pública, a instituição e principalmente o usuário, que ao ser sensibilizado com um projeto de trabalho bem desenvolvido, entende que precisa encontrar caminhos para mudar a sua situação, a sua condição. Então, a partir daí, ele toma decisões que vão melhorar o seu modo de vida, decisões próprias, pessoais, com base principalmente nos direitos que passaram a ser viabilizados para ele. Ele se entende enquanto cidadão e a partir daí ele se emancipa enquanto sujeito de direitos, se apropriando desses direitos e lutando para mantê-los. As famílias de brasão, o Lorica lembrou bem as famílias de brasão, né? Cada um tinha sua bandeirinha, um anelzão assim, ó, com a bandeira. Família Barbosa, família Caviés, família Fragoso, né? O pessoal que está comentando aí. Então, se você pertencesse a esse nome, você era saudável. Não importa que você fosse escravocrata, não importa se você colocasse lá no jornal vendo escravinha de 12 anos de idade, já ingênua ainda, boa para ser iniciada. Se você buscar jornais antigos, vai encontrar muitos anúncios assim, e não faz muitos anos isso não. Aconteciam aqui no Brasil, nos jornais, circulavam nas praças públicas e eram publicados por essas famílias de brasão com esses dizeres: vendo 5 meninas
uma de 6 anos, a outra de 7, 9, recém-desmamadas, ainda ingênuas, puras, não foram danificadas, ou seja, prontas para serem sexualmente exploradas. Os jornais antigos tinham muito isso. E se você fizer uma pesquisa, vai encontrar. Camis não, foi uma brincadeira, viu, Lúcio? Com certeza, viu? Foi uma brincadeira. Isabelle Fragoso, culpabilização do indivíduo, a ideologia se estende até hoje. Com certeza, Isabelle, estende até hoje. Eu vou gravar daqui a pouco um vídeo bem polêmico aqui sobre cura gay, o bicho vai pegar. Então fiquem preparados, daqui a pouco eu vou gravar esse vídeo. Mas voltando aqui ao nosso tema, então nos anos 40 surgem aí o método do estudo de caso, depois ele evolui, mas continua sendo estudo de caso para estudo de grupo, que ainda tratava com isolamento e cura, e depois veio o projeto de estudo de caso, né, no caso já voltado ao caso da comunidade, é o caso de uma comunidade isolada. Então, aquela comunidade tem esse problema, aquela outra comunidade tem outro problema. Só a partir de 67, 69, que uma parte do serviço social começou a buscar instrumentos que realmente desvendasse a realidade, se transformar e transformasse essa realidade, criando caminhos que levassem o indivíduo à superação do seu estado de alienação e que realmente esse trabalho trouxesse impactos sociais desejados e esperados. Só a partir do ano de 1967. Só que até hoje ainda existe uma tentativa de voltar a agir assim, de moralizar a vida das pessoas, de controlar a vida das pessoas. Existem ainda, principalmente agora, nós estamos numa grande reviravolta do serviço social e eu tenho sido muito apedrejado aqui nessa página e nem imagine como é no meu inbox. É cheio de lorota de gente que vem falar sobre o que não entende. Nós estamos numa profissão que se chama serviço social e ela tem um aporte teórico bem definido. Não tem teoria, mas tem um aporte teórico bem definido que veio da antropologia, da sociologia, da psicologia e demais ciências, que já está sedimentando bem. Então vamos ver o que diz Faleiros a respeito disso. Faleiros 2005, página 26. A mobilização social e política da sociedade e a mobilização interna dos assistentes sociais põe em relevo a crise da profissão em meados dos anos 60. Sua desqualificação no mundo científico acadêmico, sua inadequação metodológica, com a divisão em serviço social de caso, serviço social de grupo e desenvolvimento de comunidade, e a ausência de uma teorização articulada. Ou seja, suas práticas mais significativas faziam de longe dos graves problemas sociais, sem consonâncias com as necessidades concretas do povo, as ações de transformação ficavam à margem, ou seja, não havia transformação, era apenas uma cura individualizada, seja para aquela comunidade. Então se reunia aí 10, 15 assistentes sociais para analisar a comunidade e encontrar uma terapia. Por isso que eu tomo muito cuidado com o termo terapêutico, é muito problemático, porque pode confundir o processo, ok? Vamos lá? Então, para concluir esse vídeo, a reforma curricular proposta aprovada em 1979, Assembleia da Associação Brasileira de Escola de Serviço Social, implementada a partir de 1982, desmontou a estrutura tradicional dos chamados processos de intervenção em caso, em grupo e em comunidade pela orientação teórico-metodológica da prática profissional, pautada nas principais tendências que até então embasavam teoricamente o serviço social, no funcionalismo, a fenomenologia e o marxismo. Então, até hoje nós temos aí essas três correntes, né, dentro do serviço social. E agora, com a exponencialidade da EAD, o número de fenomenologistas e funcionalistas cresceu e já ultrapassou o número de pessoas que defendem o marxismo. Pasmem, mas o que eu estou dizendo é verdade. Nesta página, 2/3 das pessoas são fenomenologistas e funcionalistas, e 1/3 é marxista. Então, quanto à forma que você vai escolher para fazer o seu trabalho, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, vai ouvir a minha crítica aqui sim. E se você não quiser fazer parte da página, clique em discutir e sai da página, porque aqui nós defendemos a intervenção profissional de acordo com a dialética marxista e de acordo com o materialismo histórico dialético. Você não tem obrigação de ficar nessa página. Você veio porque quis, eu não te chamei, não te convidei. Agora, se aqui você ficar, você vai ouvir falar sobre marxismo, porque já superamos a fenomenologia, já superamos o funcionalismo, já entendemos o que é, sabemos que não funciona, que seus instrumentos, seu comportamento teórico, sua interpretação teórica, sua intervenção profissional, técnica e operativa não funciona.
já foi superado e agora nós estamos trabalhando com o marxismo, com as teorias oriundas do marxismo. Se lá na frente a gente encontrar algo novo que supere o marxismo, que complete mais o trabalho profissional do que o marxismo, não temos problema em trocar, em substituir. Agora, precisa ficar provado por meio de estudo, por meio de amplo estudo científico, por meio de ampla utilização e concordado com a coletividade profissional de que esse trabalho realmente condiz com a realidade. O que eu não posso é ficar assistindo várias pessoas, um número crescente de pessoas que mal sabem elaborar um estudo social, mal sabem elaborar um laudo social, que mal tiveram experiência de campo, que se formaram numa faculdade meia boca, que leram uma meia dúzia de livros, malmente uma meia dúzia de livros, emitindo opinião como se fossem doutores em serviço social. Aí não dá, aí não desce na garganta. Então recomendo a todos os amigos que assistem essa live e que constantemente estão aqui, que façam a leitura da realidade, que leiam Marx, mesmo que você não goste, não tem problema, mas leia para você entender, para você saber o que é. Que a maioria só diz que não gosta porque algum seguidor de Paulo Lutero diz que não prestava, algum pregador disse que não prestava, algum direitista disse que não prestava e simplesmente ele engoliu. E você não é avestruz que engole tudo que aparece. Antes de engolir qualquer coisa, você precisa formar a sua opinião. Você não gosta de Marx? Não. Por quê? Não sei. Então você não tem como não gostar. Você gosta de uma coisa que você não sabe o que é, o nome disso é preconceito. É um conceito concebido antecipadamente antes do conhecimento da realidade ou do sujeito. Então o preconceito ao Marx é muito grande hoje no serviço social, muito grande mesmo, e nós temos hoje um número grande de funcionalistas e fenomenologistas. Nessa página tem. E para superar essa enchente, essa corrente de funcionalistas que vão querer curar muita gente nos gabinetes de atendimento, nas instituições, nos ambientes de trabalho, vão propor benzimentos, simpatias, horóscopo, leitura de carta, leitura de linha de mão, oração, excomunhão, expulsão, enfim, todo que é tipo de outros instrumentos alheios ao serviço social. Então nós precisamos compreender, estudo de caso já foi superado. Você vai ver aí na sua faculdade meia boca utilizarem o termo estudo de caso. Lá nas apostilazinhas meia boca deles vai ter lá estudo de caso. É a hora de você começar a questionar, olha, estudo de caso já foi superado. Desde 1900 antigamente o estudo de caso já foi superado. Então, desde 1940, de 40 a 69, foi desconstruído o princípio. Por que ainda estão utilizando? Porque não conhece o serviço social. Então, muitas faculdades aí tem um profissional de outras áreas, da psicologia, da sociologia, profissionais de pedagogia dando aula de fundamentos históricos do serviço social. Fiquei sabendo recentemente, numa cidade que eu estive, com mais de 300 alunos que foram ensinados sobre fundamentos históricos do serviço social por um pedagogo. Aí eu pergunto, cadê o CRES? Cadê o Cefes? Cadê os outros profissionais de serviço social que estão nessa instituição ou nas instituições próximas, que trabalham na mesma cidade? Então, um rebanho de cala-boca, como dizia meu tio, um rebanho de cala-boca que ninguém faz nada. Fica por isso mesmo. Aí quando o indivíduo se forma e tem a colação de grau e pega o diploma, não sabe direito o que é fundamentos históricos do serviço social, porque com todo respeito à pedagogia, eu também sou pedagogo, que é uma profissão linda, o magistério, mas que não tem conhecimentos necessários para falar sobre fundamentos históricos do serviço social. E se falar, vai contar uma história, não vai ensinar, porque há uma diferença muito grande entre contar uma história e ensinar. Jucimar, o cara torrou 2 heranças e morreu sozinho. Faço digo mesmo, não faço o que eu faço. Muito bem, você já demonstrou que leu uma página da direita a história de Marx. Parabéns, a direita te ensinou uma mentira na qual você acreditou. Recomendo que você também fale sobre Tiradentes, o herói brasileiro, que era um estuprador, escravocrata e que se tornou um herói para encobrir o crime que aconteceu em Minas Gerais em relação aos verdadeiros combatentes da independência, cujos livros nacionais não falam deles, mas que um dia a história vai desenterrá-los e vocês saberão quanto foram enganados. O mesmo se diz de Marx. Vamos falar também, por exemplo, de Paulo Lutero, que foi o idealizador da cartilha que Hitler utilizou para criar o Holocausto na Alemanha. Então, quem idealizou essa cartilha foi o herói da Reforma Protestante, chamado Martinho Lutero.
olha, quando a gente estuda e rompe com a ignorância, a gente para de acreditar no que diz a mídia, para de acreditar no que dizem as ideologias e vai buscar em mais do que uma fonte, em várias fontes e contestar diversificadamente até encontrar o que se pode dizer, encontrar aquilo que se pode dizer como verdade, ainda assim questionando, ainda assim com a mente aberta para questionar. O Marx viveu, de fato, numa sociedade dependendo do capitalismo para escrever tudo que escreveu sobre o materialismo histórico dialético. E a respeito dele, o mesmo que se pode dizer a respeito dele, poderia se dizer a respeito de qualquer outro ser, de qualquer que fosse a religião, ou a ideologia, ou a cultura. Todos eles, num determinado ponto da vida, tropeçaram, erraram. Contudo, o que escreveram ficou para a posteridade até hoje. Ninguém conseguiu, dentro da questão da compreensão das lutas de classe, do materialismo histórico dialético, ninguém conseguiu superar Karl Marx. No máximo, conseguiram imitá-lo e repeti-lo, mas não superá-lo. Se a gente olhar para os grandes heróis da história e passar eles na peneira, todos eles tinham defeitos, todos eles tinham alguma falha no caráter, algum desvio na personalidade. Contudo, fizeram grandes histórias no mundo. Vamos lá. Eita, essa do Lutero é babado, manda referência pra gente. Depois eu mando. O imediatismo contemporâneo, Anne Mitchman, o imediatismo contemporâneo afeta todas as áreas. Concordo com o fato de que para criticar com fundamento tem que estudar muito e simplesmente as pessoas não querem saber, apenas repetem jargões. Esse é um grande problema. Anne Mitchman, como diz o ditado de hoje, mitou, apesar de que mitar não é nada com nada, porque o mito é um ser imaginário, uma fantasia que não existe. Então quando alguém diz, você é um mito, é o mesmo que não é um elogio. Pelo contrário, é uma ofensa, que está dizendo para o outro, você é uma fantasia, você é uma ilusão que não existe. Então não é um elogio. Então, infelizmente, os jovens de hoje utilizam muito isso, né? A questão do mito. Eu fiz um trocadilho com o seu sobrenome, Mitchman, mas eu já estou retirando aqui porque a minha memória me lembrou que mito não é nada, exatamente nada. Então, Anny, a questão é essa. A questão do raciocínio lógico, por exemplo, a gente poderia aproveitar a questão do estudo de casa aqui, ampliando um pouco esse debate, e falar sobre o que caiu no Enem, a exigência da redação do Enem. Mostrou que nós vivemos numa sociedade superficial. Quer dizer, mostrou não, a gente já sabia disso, né? Com aquela pessoa está certíssimo, né? Com ele colou, foi uma beleza, ele não existe. Então, Isabelle, acertou em cheio. Em relação ao tema do Enem, a gente já descobriu uma coisa que a gente já sabia, que é resultado de dois fatores. Primeiro, a família abandonou os seus filhos ao nada e nada eles se tornaram. A maior parte das famílias, não vou generalizar, mas grande parte da família deixou de cumprir seu papel na afetividade, na cobrança, na educação doméstica, e os filhos viraram um nada. E sendo um nada, eles vão para a escola só para tirar uma nota que dê para passar de ano. E não estão preocupados com aprender, com crescer no conhecimento. Aí quando chega num assunto novo, eles acham que o problema está na prova, quando na verdade o problema não está na prova, o problema está neles. O problema não está na redação do Enem, o problema está na educação, que é deficiente, está nos jovens que não se preocupam em ler livros, mas que não têm dinheiro para comprar um livro, mas que pagam R$300 para entrar numa rave, que pagam R$200 para comprar uma camisa de uma festa, que pagam R$150 numa calça, mas não tem R$30 para dar num livro. É difícil você encontrar um jovem hoje de 18 anos que leu 2, 3 livros durante a vida. Então como é que uma pessoa como essa vai ter conhecimento? Não tem. Tudo que ele leu foram fragmentos que foram apresentados na escola, já distorcidos de uma realidade já distorcida. De Tiradentes, de Marx, enfim, de tantos outros, da Guerra do Paraguai com uma mentirada em cima da outra, da descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, que é um ninho de mentiras, e que ensinam no sistema educacional. Então as pessoas engolem tudo isso, vão comendo isso como informação, porque esses fragmentos é o que o professor dá e vai cair na prova. Então eu, sabendo esse fragmento, eu já sei responder a questão da prova, já passei de ano. Não evolui. Então quando são pegos de surpresa por um processo científico, não sabem o que fazer. O que o Enem fez? O Enem é um vestibular para se entrar nas melhores faculdades do Brasil. Não se pode esperar que um vestibular na categoria do Enem, para se entrar, por exemplo,
USP ou numa UFRG, enfim, nas mais diversificadas faculdades federais do Brasil, que levarão muitas vezes a pessoa a fazer mestrado e doutorado fora do Brasil depois. Não se pode esperar que seja um tema qualquer, um tema leviano, sem uma profundidade necessária. Quando você vai para a faculdade construir ciência, você vai se tornar um cientista. A ciência é aquilo que se pesquisa num campo em que ainda não foi pesquisado, ou se foi, ficou faltando alguma coisa a se pesquisar. Você pesquisa algo novo, você interage na realidade para descobrir uma coisa nova a ser feita. Não é aquilo que todo mundo conhece, não é aquilo que todo mundo sabe, não é aquilo de que todo mundo fala, é uma novidade. Então eu parabenizo a equipe que elaborou essa prova, ela veio à altura do que é o Enem. Infelizmente as pessoas estão mal acostumadas a comerem tudo mastigado no prato e por isso nós temos hoje no Brasil, sendo o Brasil um dos países mais mal posicionados no mundo em níveis educacionais. Alunos saem do ensino médio, mal sabem ler, mal sabem construir uma frase em um período, mal sabem as 4 operações fundamentais e as expressões matemáticas. E é o fruto também do serviço social agora mercantilizado, e eu sempre digo aqui, a culpa da EAD estar ruim, precarizada, não é do aluno. O aluno tem que cobrar para melhorar. O aluno está aproveitando uma oportunidade. Ele tem direito à inclusão educacional, ele tem direito a estudar, se ele puder pagar, ele tem esse direito. Se for pelo ProUni, ele tem esse direito. Contudo, isso não tira a nossa obrigação de dizer que a EAD está precarizado, está formando uma multidão de profissionais meia boca pela metade. É claro que aqueles que vão em congresso, aqueles que estão assistindo lives, que estão se preparando para concurso, que estão lendo livros, que estão se dedicando, não fazem parte dessa nomenclatura de meia boca. Mas o resto, que só vai para a faculdade, mal vai para fazer aquela prova que já está na internet, né? Que tem faculdade aí que já tem 5 anos a mesma prova que está na internet. Aí o aluno vai fazer a prova na faculdade, busca aqui no Google, semestre tal, matéria tal, aí já tem a resposta de todas as perguntas, ele já vai para a faculdade já sabendo a resposta daquelas 10 perguntas e 2 delas é descritiva, né? São 10 perguntas por matéria, 2 delas são descritivas. Aí respondeu ali que você está aprovado na matéria, né? Então vamos estudar fundamentos históricos do serviço social para responder 10 questões de assinalar e 2 discursivas. Está aprovado, Deus, oh, amém, graças a Deus, está aprovado, o indivíduo sabe tudo, né? Então vamos lá, o tema foi bastante relevante, mas nas escolas públicas não se fala muito, menos se aplica Libras ou algo do tipo inclusão social. Ele tem direito, mas tem que fazer a sua parte, ler, estudar, debater. Muito bem, sair do lugar comum, sair, o que eu chamo de sair da mediocridade, superar a mediocridade. Então o tema é relevante, o tema foi bastante irrelevante. Irrelevante ou relevante? Não sei bem o que você quis dizer, mas o tema do Enem tem que sempre ser algo desconhecido. A minha dica, se fosse para mim dar uma dica ao Enem, o que eu diria, traga um tema desconhecido. Essa é a ideia. Construir ciência não é repetir o que todo mundo fala, é tocar naquilo que ninguém toca, é mexer com assuntos que foi esquecido e abandonado. Esse tem que ser o tema do Enem. O tema do Enem que todas as escolinhas e cursinhos do Brasil estão tocando, estão falando, aí todo mundo sabe. A especificidade da qualidade do Enem é um processo de fazer ciência. E fazer ciência, construir princípio científico, é tocar em assunto que ninguém viu. André Cândido disse que tem prova hoje. Olha, André, uma dica para você. Se você estiver estudando em EAD, muitas delas têm a resposta aí no Google. É só pesquisar o semestre e a matéria que você está estudando, e aí já aparecem todas as respostas. Só fazer uma colinha aí, já chega lá na faculdade prontinha para responder todas as perguntas que vão cair hoje. Estou brincando, viu, André? Mas de fato tem. Depende da faculdade que você estudar, de fato tem. Já tem aí 5 anos a mesma pergunta, caem 10 perguntinhas e 2 discursivas. Aí só buscar lá. Em alguns casos eles mudam a ordem das letras, para não ficar a mesma coisa, né? Vamos fazer diferente um pouco aqui. Aí joga para cima, para baixo. Enfim, aí respondeu 10 perguntas, discursou 2, pronto, está aprovado em fundamentos históricos do serviço social. Gente, olha, desculpem todas as críticas. Desculpe não, na verdade isso era isso mesmo que precisava. Então eu fico por aqui com esse vídeo, agradeço a participação de vocês sempre aqui, que tem paciência comigo. Eu sei que sou chato pra caramba,
mas obrigado por vocês participarem. Se eu fosse igual a todo mundo, vocês também não estariam aqui. Vocês estão aqui porque querem ouvir opiniões novas, divergentes, até que discordem de vocês. Vocês não têm obrigação de concordar comigo, mas a gente precisa debater. É assim que a gente aprende. Então vamos superar o estudo de caso. Um grande abraço, boa tarde. Fiquem com Deus.